Vamos gravar agora o último, que é a nossa descrição de processo. Deixa eu fechar essa aqui. Não lembro se eu salvei, eu vou salvar aqui uma cópia. Depois eu fico com duas para colocar no grupo da gente. E nós vamos aqui para a última, que é a descrição de processo. Muito bem. Também vamos lá ver a visão do aluno. Na dúvida, já vou salvar agora uma cópia para nós. Para eu baixar, ficar exatamente igual a que eu estou falando. Baixou, o Felipe quer entrar, vamos lá. Vamos à descrição de processo. Esse 200 fica melhor. Ok. Bom, a diferença da descrição do objeto e do ambiente para a de processo, a diferença principal é que quando eu falo de um objeto ou de um ambiente, eu estou falando de alguma coisa que está parada, estática. Então, o objeto, eu paro e olho para a minha garrafa. O ambiente, eu estou aqui olhando para ele. Agora, o processo não. O processo ele é uma sequência de etapas, de procedimentos, de ações que são necessárias para a gente realizar algo, tá? Então, um bom exemplo de processo é cozinhar. Qualquer receita exige um processo, tá? Então, assim, quem cozinhou qualquer coisa, desde um miojo, você sabe que tem o processo de colocar a primeira água para ferver, colocar o miojo, esperar os 3 minutos, colocar o tempero no final. É possível mudar o processo? É, às vezes dá errado, tá? Então, tem determinadas receitas que se eu não fizer nessa ordem, não vai dar certo. Eu preciso seguir o estabelecido ali. Quem pratica... deixa eu pensar uma situação. Quem mexe com alguma coisa artística, né? Eu tenho muitas vezes que esperar algum tempo. Eu estou fazendo um desenho, uma pintura, às vezes eu preciso esperar uma tinta secar para poder passar outra, né? Se eu estou modelando alguma coisa. E algumas ações do dia a dia. Vamos pensar como a troca de um pneu de carro. Então, suponho que a maioria de vocês não tenha trocado, mas que talvez tenham acompanhado pai, tio, alguma pessoa que troca o pneu de um carro. E a troca do pneu, ela tem etapas bem delimitadas, né? Bem perceptíveis. Na verdade, percebeu que o pneu trocou, você tem que fazer a sinalização, né? Para poder avisar os outros carros que tem um carro ali parado. Você tem que preparar os equipamentos, separar primeiro. Aí você vai ter que, por exemplo, desparafusar, soltar antes um pouquinho os parafusinhos da roda, porque se você levantar o carro primeiro, já não vai conseguir fazer. Então, você solta primeiro para depois levantar o carro, né? Tirar, colocar o outro, aí você vai colocar um pouquinho e vai acabar de parafusar quando ele já está no chão, tá? Então, são processos que você aprende que tem que ser nessa ordem. Se alguém aqui também já viu alguém trocando resistência de chuveiro, também tem processos bem específicos. Eu primeiro tenho que desligar o disjuntor, para não levar choque, né? Aí depois tem o procedimento de abrir a câmara onde fica, retirar a resistência queimada, colocar a nova resistência, fechar a câmara onde está essa resistência. E aí um aspecto super importante, eu tenho que colocar, preencher, ligar a água fria, preencher toda a câmara com água fria e só depois eu posso ligar para ter água quente. Se eu coloco, ligo o chuveiro sem ter preenchido com água fria, eu vou queimar uma nova resistência, tá? Então, nós temos muitos processos que eu tenho que seguir etapa. Temos poucas meninas aqui na turma, mas as meninas que já fizeram, por exemplo, algum tipo de maquiagem, eu tenho etapas, né? Então, por exemplo, se eu for passar primeiro, hoje tem tanta coisa que eu nem conheço tudo, né? Meu tempo era mais simples, a gente passa o que eu faço hoje, tá? Um lápis no olho, um batom, não sou de passar muita maquiagem no rosto. Mas existe primeiro um prime, depois existe a base, depois o corretivo, e essas coisas têm que ser feitas numa determinada sequência.
né, a passar, esfumaçar, então tem vários detalhes a serem feitos, tá bom? E daí vai para tudo, tá? Para tudo que a gente fizer, nós temos que ter uma sequência. Formatar um computador, antes tem que fazer o backup, né? Então tem sempre várias coisas. Deixa eu ver aqui. O Lucas está perguntando se só pode ser feito em dupla. Não, pode fazer sozinho também, tá? Individual ou em dupla. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, é só uma possibilidade para quem tem afinidade com alguém e tudo mais. Bom, então vamos lá. A introdução de uma descrição de processo é definir aquilo que é o processo. Então, esse processo é para fazer um bolo de cenoura. Esse processo é para uma troca de pneus, é para uma troca de resistência, tá? E aí eu já vou colocar os elementos necessários. Máquina, ferramenta, instrumento, se precisa de EPI, tem que avisar agora e pensar nas etapas necessárias para esse processo. Eu falei aqui, por exemplo, de bolo, mas dependendo do tipo de bolo, tem muitos processos envolvidos. Um bolo, por exemplo, confeitado, deve ter falhado um pouco na internet, que ficou instável aqui. Estão me ouvindo bem? Acho que estão. Qualquer coisa me avisem, tá, gente? Agora sim. Deu uma picotada, né? Então, um bolo confeitado, um bolo de aniversário, ele vai ter a massa, ele vai ter o recheio, ele vai ter a cobertura e ele vai ter a montagem. Então, olha quantas etapas para ter um bolo confeitado, tá? E aí eu tenho que preparar antes os equipamentos necessários, né? Liquidificador, batedeira, forno adequado, formas e tudo mais, tá bom? O desenvolvimento vai ser cada uma das etapas, na sequência cronológica, ou seja, etapa após etapa. Eu não posso avisar uma informação atrasada. Por exemplo, vou fazer um bolo. Então, bato leite com trigo. Aí depois logo assim, antes tinha que ter colocado o ovo. Não dá. Não dá. Se aquilo é importante que seja naquela etapa, tem que ser. Por exemplo, eu falei da resistência do chuveiro. Fundamental desligar o disjuntor. Primeira coisa a ser feita é desligar o disjuntor, para tirar a energização daquele aparelho, tá? Se eu não desligo o disjuntor, o risco que eu tenho para a pessoa que está fazendo essa operação é muito grande, tá bom? Então, esse é um cuidado. Eu vou abordar cada etapa em parágrafos diferentes. E aí, eu concluo falando se tem que ter algum cuidado específico, alguma aplicabilidade. Aí, de exemplo, nós temos aqui a substituição de fusíveis queimados em um torno. Essa operação consiste em diagnosticar fusíveis queimados em um torno, substituí-los por outros, tipo diazed, de efeito retardado. Multímetro digital e amperímetro, tipo alicate, são utilizados para verificar se a intensidade da corrente está dentro dos parâmetros normais. Aí expliquei qual é aqui a operação, né, e alguns equipamentos necessários. Inicialmente, devem-se testar os fusíveis com multímetro para verificar qual está queimado. Para isso, retiram-se os fusíveis, coloca-se o seletor do multímetro na escala de resistência, verificando se há continuidade de corrente. Assim se detecta o fusível queimado. Já eliminei. Na sequência, feito isso, substitui-se o fusível queimado por um outro de igual amperagem. Em seguida, coloca-se o multímetro na escala de tensão e precede-se a medição, verificando se está em níveis normais. Ou seja, coloquei um fusível novo, vou ver se está tudo ok. Na última etapa, liga-se o torno e fazem-se os testes dos níveis de corrente por meio do amperímetro tipo alicate. Se estiver em níveis normais, libera-se a máquina para o funcionamento. Caso contrário, deve-se verificar o motor do torno. Então, se após a troca do fusível ainda tiver algum problema, vou ter que partir para outros tipos de análise, né? E aí, a conclusão. Para a troca de um fusível, devem ser seguidas todas as etapas, sempre em ordem lógica, observando-se atentamente os valores indicados nos instrumentos, tá bom? E aí, finaliza. Tarefa: faça uma descrição de algum processo com pelo menos 3 etapas. Acrescente 2 imagens. Também vou deixar livre, tá? Se vocês na escola estivessem fazendo, acompanhando experiências, a gente fazer alguma coisa de lá. Mas, como isso não está acontecendo, processo do que vocês quiserem. Pode ser uma receita, pode ser uma ação, pode ser
uma rotina que vocês tenham que fazer, pode ser o que vocês acharem melhor. Também estou pedindo 2 imagens, tá bom? Digam lá, dúvidas, comentários, etc. Nenhuma dúvida? Nenhuma, professora. Vou parar aqui a nossa